Vamos aprender hoje com o Dr. Leandro Teles, tá? Fica aí. No artesanato tem dicas de como reutilizar porta de armário para criar peças diferentes para deixar a casa mais charmosa. E ainda vamos aprender quais exercícios físicos a gente pode fazer em casa mesmo com segurança. Isso significa se exercitar sem se machucar. Mas eu começo o programa falando sobre a importância dos exercícios físicos antes de falar sobre quais são esses exercícios físicos, tá? E é importante a gente entender que a gente precisa, de fato, evitar lesões, ainda mais num momento tão delicado como esse. E para falar um pouco sobre a necessidade de exercício que o nosso corpo tem, mas explicar os cuidados que a gente deve tomar, eu converso via Skype com o ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, Dr. Lairon Alves. Ele já está aqui via Skype. Olá, boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Tudo bem? Boa tarde. Graças a Deus. Muito bom poder conversar contigo, muito bom lembrar aí para a turma a importância do exercício físico, né? Há muitos anos eu falo para todo mundo, sempre aqui no Vida Melhor, que exercício físico não é uma questão de escolha nem de gosto, é uma questão de necessidade. Eu até falo assim, do mesmo jeito que toma banho, escova o dente, tem que fazer exercício físico. Agora, neste momento, mais do que tudo, o porquê é que a gente precisa mesmo levar isso a sério? Cláudia, primeiramente, eu quero deixar claro aos telespectadores que a necessidade de exercício físico, ela muda um pouquinho perto dos parâmetros que nós tínhamos anteriormente, né? Então, o principal motivo é manter-se saudável, né? Temos que lembrar que os exercícios físicos também, em excesso, eles acabam abaixando a imunidade. Então, isso pode ter um risco, né? A gente sabe que é difícil, né? Muitas pessoas, principalmente na cidade de São Paulo, moram em apartamentos e suas casas são menores, né? Os locais que são de difícil acesso, principalmente para fazer alguns exercícios e não tem costume para fazê-lo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, não só na prática do exercício, mas também no ambiente, para que o ambiente não acabe sendo o motivo do acidente durante a prática do exercício. É verdade, mas de toda forma não dá para a gente negligenciar esse momento e achar que porque outro dia eu conversei com um neurocientista e ele disse que o nosso corpo nesse momento de estresse, ele pensa até que a gente está se preparando para uma guerra e aí ele pede um pouquinho mais de conforto e que a gente tem que vencer essa vontade porque senão a gente fica com a saúde mental prejudicada. Então a gente precisa vencer tudo isso, né? Não tem jeito. Nós temos que lembrar que para você se manter saudável, são 3 pilares importantes, que são a prática de atividade física, né, o sono regular e uma boa alimentação. Eu sei que é difícil, a parte psicológica vem muito afetada, né, com o fato de você ficar em casa, não poder ver os seus parentes, os seus entes queridos, isso acaba deixando a gente um pouquinho mais tendendo ao sedentarismo e principalmente se alimentando de forma errada, comendo um monte de coisas que normalmente você poderia se segurar, né? Porque as coisas são gostosas, vale a pena, é gostoso comer, né? Mas elas não fazem bem. Né? Verdade. Como ortopedista, doutor, o que é que seria interessante para quem fazia academia e não faz mais, ou para quem tinha uma rotina de exercício leve, acompanhado, e agora não tem mais o acompanhamento? Algo que a gente notou que foi importante, né, ajudou bastante nesse momento de quarentena, foi que começaram a entrar na moda alguns tipos de atividade física que são feitas com o peso corpóreo, né, com o peso do nosso próprio corpo. Algumas pessoas fazendo os exercícios funcionais, né, que usam alguns materiais que são mais rústicos, pneu, elástico, né? Então isso ajudou bastante as pessoas, muitas pessoas acabarem se adaptando a esse momento e à forma para conseguir fazer atividade física. Mas principalmente eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado inicialmente dessas pessoas, porque hoje com o avanço, né, da internet, então muitas pessoas estão fazendo os seus treinos, postando, e isso é bom, que incentiva, mas quem está assistindo tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes
o exercício está sendo praticado por um profissional, por uma pessoa que tem experiência para fazer, que já faz isso há muito tempo, e ele faz isso parecer fácil. Né? E aí, quando a pessoa vai tentar fazer em casa, a pessoa pode acabar se complicando. Então, isso é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Principalmente para as pessoas que não praticavam exercício anteriormente, se possível, é lógico, a parte financeira também a gente está tendo problema com relação a isso, mas as pessoas que podem pagar, tentar procurar a ajuda de um profissional. Então, mas hoje em dia tem muitos vídeos, inclusive no YouTube, né, na próprio Instagram, que eles vêm profissionais mesmo da área de educação física, eles vêm mostrando vários exercícios com graus diferentes de dificuldade. Então, fica mais difícil aí a pessoa acabar se machucando. Mas tem que lembrar também que o ambiente é importante, porque às vezes o apartamento, o local, a sala onde a pessoa vai realizar essas atividades, ela é pequena. Né? Então a pessoa vai fazer um exercício mais que precisa de um espaço um pouquinho maior, ela acaba topando numa cadeira ou no móvel, acaba se machucando e acaba depredando o local também, que não é legal. Então, uma dica que é importante antes de fazer o exercício, tentar abrir os braços, né? Girar em torno de si mesmo para ver se você tem esse perímetro para fazer, ou então começar o exercício fazendo de uma forma lenta, né? Fazendo só como se fosse um modelo do exercício para ver se o ambiente suporta a realização desses exercícios, né? Outra coisa que eu acho importante é que na maioria dos casos que eu venho dos vídeos que eu venho assistindo, eles focam bastante, e até porque é mais fácil, né, nos exercícios aeróbicos, né? Então, esses exercícios de perda calórica. Como o objetivo nosso é manter-se saudável, é importante, principalmente para os mais idosos, os de maior idade, né, eles fazerem exercícios também que englobam tração, fazer ganho de massa muscular, porque o paciente, lógico, para todos é importante, mas o paciente da terceira idade, com a pausa nas atividades, ele tende a perder massa muscular muito fácil. E aí ele tenta reativar essas atividades de uma forma que o ganho é mais aeróbico, ele acaba perdendo mais massa muscular ainda. Então a gente tem que ficar bastante atento com esses exercícios de ganho de força mesmo. Maravilha. Ainda hoje, a gente vai ter aqui um profissional que vai dar dicas de exercícios para esse ganho de massa, apesar de ser com treino funcional, que é o que a gente tem hoje, né? A gente sabe que ganhar massa é bom com peso na academia, mas nesse momento a gente vai utilizar alguns outros tipos de peso. Mas, doutor, eu quero só perguntar assim, tem gente que fica com medo, que às vezes eu vi que você é especialista em ombros, tá com dor ou fez uma lesão, os atendimentos continuam? Como é que tá isso hoje em dia? A pessoa deve procurar ajuda? Ainda bem que lá na nossa clínica, né, nós fazemos muito trabalho com atleta também, e pessoas da terceira idade são os meus principais focos, né, relacionados a um atendimento mais de prioridade, já tinha esse esquema de atendimento de 1 em 1 hora, os pacientes mais espaçados. A gente continua e ainda bem que a gente consegue fazer tem muitos tratamentos inovadores hoje que a gente consegue fazer com infiltrações guiadas por ultrassom, por exemplo. Então, a gente está conseguindo, principalmente também esses pacientes que estavam esperando por uma cirurgia, e isso foi prorrogado, né? A gente também consegue dar uma assistência para essas pessoas, para que elas não sintam dor. Então, é lógico, não é como antes, né? Mas a gente está conseguindo dar um suporte, sim. Lembrar também das pessoas que fazem já atividade, o que a gente vem percebendo, o pessoal vem reclamando muito, é de chegar no platô, né? O que a gente diz que é quando você estabiliza, né? Você chega numa fase que aquele exercício ele não te dá mais ganho. Isso é comum, mas a gente tem que lembrar, o principal motivo pelo qual você está fazendo exercícios nesse momento é manter-se saudável, manter uma saúde boa para, se caso você for infectado, né, você consiga também reagir a esse processo todo. Muito bem, maravilha. Muito obrigada, doutor Lairon Alves. Eu falei certo?
Falou, certinho. Então tá joia. O site é o clinicalarc.com.br, no Instagram e no Face, Dr. Lairon Alves. Até a próxima oportunidade, foi um prazer recebê-lo aqui, apesar de ser por Skype, sinta-se abraçado aqui por toda a nossa equipe, tá bom? Obrigado, vocês também. Eu que agradeço.